estavam me perguntando sobre Juscelino Kubitschek. Eles sempre perguntam assim: Paulo, quem foi o melhor presidente, Getúlio ou Juscelino? Rapaz, é complicado porque os dois foram muito bons, certo? Os dois foram muito bons presidentes. Getúlio Vargas, ao jeito dele, ao modelo dele, e Juscelino também, né? Então você acaba não sabendo exatamente o que responder. Então eu vou tentar mostrar a vocês de que maneira os dois trabalhavam. E aí você deduz, né, qual dos dois teria sido o melhor presidente. Ó, imagine que você fosse comprar um carro, certo? E você tem duas opções. Você pode comprar seu carro à vista, né? Para isso você tem que juntar o dinheiro. Aí imagine que você passe 3 anos juntando o seu dinheiro e você compre o carro. De quem é o carro? É seu. Você deve alguma coisa a alguém? Não. A outra forma de você comprar o carro é: você não espera os 3 anos. Você compra o carro à vista, certo? Chega lá e quero comprar à vista. Só que você precisou pegar dinheiro emprestado. Então você pegou o dinheiro emprestado, pagou o carro, né, um financiamento, e vai pagar em 36 vezes, em 3 anos. Ou seja, você está usufruindo do carro, você está pagando o carro, mas o carro não é seu. Quando você terminar de pagar o carro, depois de 3 anos, o carro passa a ser seu. Quando você compra o carro à vista e não deve nada a ninguém, nós estamos falando de Getúlio Vargas, certo? Então, esse é o modelo de Getúlio Vargas. Fazer com capital próprio. Quando você pega dinheiro emprestado para investir e você, depois que pagar o empréstimo, o financiamento, você se torna dono do bem, seria o modelo de Juscelino Kubitschek. Então Getúlio Vargas Getúlio Vargas era desenvolvimentista, Getúlio Vargas era trabalhista, né? Ele defendia os direitos do trabalhador, né? A geração de emprego, mas tudo que Getúlio Vargas fez foi com capital próprio. Então Getúlio Vargas investiu na indústria estatal de base, né? Getúlio Vargas vai montar a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Getúlio Vargas vai criar a Eletrobras, vai criar a Petrobras, note que tudo base, certo? Enquanto que Juscelino Kubitschek não. Juscelino Kubitschek, ele vai pegar dinheiro emprestado para investir no país, ele é o presidente que vai abrir o Brasil para o capital estrangeiro, vai endividar o país com o FMI, né? Por isso ele vai conseguir fazer tudo o que ele fez. Ele vai ser mais desenvolvimentista do que Getúlio Vargas, né? Sem contar também que ele inverte a pirâmide de desenvolvimento industrial. Ao invés de indústria de base, ele investe na indústria de bens de consumo. Então Juscelino Kubitschek é o presidente que vai trazer para o Brasil as indústrias de bens de consumo, como por exemplo a indústria automobilística, né? Então as primeiras indústrias automobilísticas chegam no governo de Juscelino e, como nós estávamos montando carros, era necessário traçar estradas. E aí Juscelino acaba se tornando o presidente das estradas. Ele vai cortar estradas por todo o país, né? Getúlio Vargas, na sua segunda fase, a fase democrática, ele nomeou para ministro João Goulart, ministro do Trabalho. João Goulart concedeu ao trabalhador brasileiro um aumento de 100%. Então você vê a tendência trabalhista. Os dois eram desenvolvimentistas, os dois eram trabalhistas, mas Getúlio tinha uma coisa que Juscelino não tinha. Getúlio era fascista, né? Então Getúlio tinha uma visão de proteção do país, dos direitos do trabalhador, diferenciada, né? Então Getúlio Vargas, ele era contra o endividamento do país, o endividamento do governo, né? Getúlio Vargas fez a CSN com o dinheiro que ele recebeu dos Estados Unidos, mas não foi empréstimo.
Ele pegou dinheiro emprestado, pegou dinheiro com os Estados Unidos, cobrando a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Né? Então nós nunca precisamos pagar esse dinheiro. Né? Então havia toda essa questão de não endividar o país, não se submeter à autoridade de outro país. Isso é fascista. Né? E aí Juscelino não. Juscelino ele vai assumir. Juscelino representa a classe média. Juscelino não foi eleito pelo PTB. Juscelino foi eleito pelo Partido Social Democrata, o PSD, que representa a classe média. Né? Juscelino vai montar a capital do país. Eu não sou contra a construção de Brasília, não, apesar do que ela se tornou, mas eu sou contra a forma que foi feita. Né? Então Brasília foi construída em tempo recorde. Para você construir toda uma cidade em tempo recorde, você precisa de muito dinheiro. Né? O projeto foi de Oscar Niemeyer. É o braço que construiu Brasília, foi o braço do povo nordestino, que migrou para a região em busca de emprego. Né? E para não morrer de fome, comiam os lagartos que tinham na região, os calambos que tinham na região. Mas o projeto, a ideia de construir uma capital fora do Rio de Janeiro já perpassava pela cabeça de Dom Pedro II. Né? Lembre que na época de Dom Pedro II, no final do século XIX, ainda não havia avião. Santos Dumont não havia inventado o avião. E por isso havia um receio muito grande do imperador Dom Pedro do Rio de Janeiro ser atacado. Né? Ele levava como inspiração as capitais de outros países. Você vê que Washington, né, não é litorânea, Berlim não é litorânea, Paris não é litorânea. Então a ideia era tirar a capital de perto do mar, porque caso acontecesse alguma invasão, seria por navios, pelo mar. E a capital, sendo o Rio de Janeiro, ela estava muito propensa a ser atacada. Então Dom Pedro sempre teve essa ideia de levar a capital para o interior, mas ele não vai botar em prática porque o custo era muito alto. Né? E aí vem Juscelino e faz. Mas faz com o quê? Com capital estrangeiro, com dinheiro de fora. A política de Juscelino era 50 anos em 5, 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo. Na verdade, o Brasil ficou endividado por 50 anos. Né? As dívidas criadas no governo de Juscelino Kubitschek serão diminuídas durante o governo militar, durante o milagre econômico, que também vai angariar mais despesas, né? Endividar ainda mais o país para poder bancar o milagre econômico, bancar o crescimento do país. E quando chega o governo de Sarney, é que nós vamos sentir na pele todo esse endividamento, porque chega no governo de Sarney, nós vamos estar com a inflação anual aí beirando os 2.000%, né? 1.590% a 2.100% ao ano. Né? Algo muito parecido com o que está acontecendo com a Venezuela. Outra coisa que eu não entendi, fazendo um comentário político aqui, é a Bahia está absorvendo. A Bahia foi o primeiro estado do Brasil a absorver imigrantes venezuelanos, né, que já chegaram à Bahia com emprego garantido. Isso é ridículo. Isso quer dizer que está sobrando emprego, quer dizer que não tem baiano desempregado e o governo está trazendo imigrantes da Venezuela para trabalhar. Eu não entendi, juro que eu não entendi, né? Porque a Bahia tem um alto índice de desemprego, altíssimo índice de desemprego, é o primeiro estado do Brasil. Qual é a imagem que passa para o resto do país? Na Bahia está tudo muito fácil, lá não tem desemprego. Na verdade, eles, pelo que eu conheço de sul do país, pelo tempo que eu passei no sul, eles devem estar dizendo assim: lá na Bahia tem alto índice de desemprego porque baiano é preguiçoso. O baiano é tão preguiçoso, tem que mandar buscar o povo na Venezuela para ir trabalhar. Absurdo isso, um absurdo. E ninguém abre a boca, ninguém fala nada. O governador ainda é reeleito em primeiro turno, mas deixa para lá. Então Getúlio Vargas, ele é desenvolvimentista, ele é trabalhista, mas ele tem uma forte tendência fascista de proteção ao país. Juscelino é desenvolvimentista, é trabalhista, mas não tem essa noção de proteção. Você vê que ele vai endividar o país, ele abre o país para o capital estrangeiro, para o FMI, endivida o país, ele termina o governo brigado com o FMI, né? E
Getúlio investe na indústria estatais de base, né? Petrobras, Eletrobras, CSN, ferro, energia e petróleo, enquanto que Juscelino investe na indústria de bens de consumo, como a indústria automobilística, né? O ABC paulista surge com Juscelino, Brasília, Cubatão, e Juscelino ele sai do governo numa situação tão delicada que a oposição se aproveita disso e elege Jânio Quadros, né? Apesar de representar a elite, que ele era da UDN, União Democrática Nacional, mas Jânio Quadros tinha uma presença popular muito grande. Jânio Quadros comia pão com mortadela, né? Mortadela, que é o símbolo da pobreza, né? Que é o que tem mais barato para você botar dentro do pão, é a mortadela. Jânio Quadros subia no palanque com a vassoura na mão. A campanha dele foi a campanha da vassourinha. Então isso tudo aproximou muito Jânio Quadros da população, apesar dele representar a elite. O que não vai mudar muito, porque quando ele chega no poder, ele se aproxima da União Soviética, ele reata laços com a União Soviética, ele homenageia socialistas, né? Ele vai homenagear, trazer ao Brasil e homenagear Ernesto Che Guevara, né? O que vai irritar profundamente os americanos, né? Vai irritar o exército brasileiro, porque ele deu a Che Guevara a ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta honraria militar brasileira, né? E vai irritar o partido, né? Porque se ele representa a elite, ele representa a direita, e essa aproximação dele com a esquerda não é muito bem vista pelo partido, né? E, consequentemente, se avolumam os inimigos em torno de Jânio Quadros. E é por isso que, com menos de um ano de governo, no dia 25 de agosto de 61, ele acaba renunciando e entrega a presidência. Gente, eu vou parar por aqui. A aula era sobre a diferença de Juscelino e Getúlio Vargas. Eu acho que deu para notar a diferença entre os dois, deu para entender bem a diferença entre os dois, né? Eu espero estar ajudando de alguma forma nas revisões, né? Porque esse assunto já foi dado, agora é hora de revisar. Então, boa sorte aí com os estudos. Beijo enorme no coração e a gente se fala durante a semana. Um abraço.